Unicel Formosa. Este curso é realizado em parceria pelos polos Água Azul, Aricanduva, Azul da Cor do Mar, Formosa, Inácio Monteiro, Jambeiro, Lajeado, Quinta do Sol, Rosa da China, São Carlos, São Mateus, Ticoatira e Três Pontes. Agora eu vou passar alguns informes para vocês. Essa aula está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente, assim como as outras aulas que já ocorreram, tá? Também informamos que esta é uma ação voluntária entre os polos citados, onde todos os professores do cursinho são voluntários e cientes disso. Vocês irão preencher a lista de presença, o qual colocaremos aqui no chat o link, e no grupo do WhatsApp durante a aula, que vocês também lá estão participando, tá? As câmeras ficarão fechadas, tenham atenção com relação aos microfones, no qual abriremos quando for necessário, tá? Então, qualquer dúvida, vocês deixam no chat, o professor irá colher e tirar a dúvida durante a aula ou no final, tá? Qualquer dúvida, vocês levantem a mão e iremos habilitar o microfone, se assim desejar, tá? Vou chamar o professor Cleberson para se apresentar, ao qual irá iniciar a aula, tá? Tenham a todos uma boa aula. Professor Cleberson, fica à vontade. Olá, boa noite a todos, boa noite, Kleber, boa noite a todos os vestibulandos que estão aí, né, se preparando para mais uma etapa, para mais um vestibular. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá tranquilo o som aí, Kleber? Sim? Sim, ok. Beleza, pessoal, eu sou o professor Kleber, desculpa, sou o professor Cleibson, né? Sou professor de História, sou professor também, né? Tenho História, tenho Geografia na minha formação. Hoje eu dou aula na rede estadual, hoje eu dou aula no Estado. Minha turma esse ano são 9º anos, eu também dou aula na ETEC, né, no Centro Paula Souza, lá eu dou aula de História e Geografia. No momento, né, eu estou mais afastado para assumir o cargo de coordenação pedagógica, mas eu também dou aula de Geografia e também tenho experiência em cursinho, né, eu também dou aula em cursinho para o pessoal que faz a prova do Enem, vestibular, concurso público aí da Polícia Militar. Então a gente tem um pouquinho de experiência, né, de bagagem para poder compartilhar com vocês. E acho que já é o terceiro ano, né, Kleber, que a gente tá. Acho que é o terceiro ano, porque eu lembro que teve um que foi presencial no Formosa, ali na Barreira Grande, eu não lembro qual que é aquele céu. Ali na Formosa, né? E no ano passado foi retrasado. Ano passado, né, a gente teve remota, né, também, legal. E esse ano também estamos aqui para poder trocar um pouco de experiência com vocês, tá bom? Pessoal, então eu vou começar aqui o conteúdo, certo? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, tá? Deixa eu ver se eu estou autorizado para compartilhar. Esse tempo que eu não uso por aqui. Só um minuto. Espera aí. Pronto. Kleber, tá aparecendo para vocês aí a minha tela? Sim, né? Tela da internet de fundo, né? Sim. Tá ok. Pessoal, então, eu vou fechar aqui algumas informações com vocês. Ó, como vocês estão vendo, eu estou na internet. Então, essa página que está aparecendo para vocês é a página que vai aparecer, é a página que eu estou durante a explicação. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou pedir para vocês sinalizarem aqui no chat, certo? Que aí, quando possível, eu vou voltando aqui para poder ver. Então, aqui vai aparecer, ó, as perguntas para mim, certo? Ou se vocês levantarem a mão, eu também vou conseguir visualizar a mãozinha levantada,
ok? Se for uma dúvida pertinente ali do momento que eu estiver falando, aí a gente continua, certo? Se for alguma coisa que possa fugir um pouquinho ali do nosso conteúdo, aí eu deixo para responder lá no final, tá bom? Porque aí a gente termina, eu vou tentar falar com vocês aqui de uma ordem mais cronológica, beleza? Então vamos lá, vou começar, tá, Kleber? Ok, fica à vontade. Tá, ok. Vou deixar minha câmera até fechada um pouco aqui, para poder focarmos nas nossas apresentações. Pessoal, então vamos lá, ó. Vocês, antes de falarmos de geografia, né, eu acredito que vocês tenham visto aí as informações do edital. Nós temos 5 partes que divide aí o edital, certo? E aí, como nós teremos 2 encontros, esse primeiro encontro eu vou falar da parte 1 e 2, porque são as partes que se interligam. Então, muita informação da parte 1 e da parte 2, a gente vai ver hoje que são é a parte mais política, é a parte mais econômica, é a parte mais social, é a parte mais geopolítica das coisas, tanto do mundo quanto do Brasil. E aí, na semana que vem, né, daqui 2 semanas, daqui 15 dias, a gente vê, então, a parte mais física, a parte mais meio ambiente, a parte mais cartografia, tá ok? Então, eu estou seguindo aqui a ordem que nós temos aí no edital disponibilizado para vocês. E para começarmos a nossa aula, gente, eu começo, né, com o meu instrumento de aula. Esse daqui, esse aplicativo é o meu companheiro de todas as aulas de geografia, de todas as aulas de história, que é o Google Earth. Então, depois, para quem quiser dar uma olhada, é só digitar lá em cima Google Earth, certo? Esse nome aqui, ó. Só vocês digitarem, pedir para abrir aqui, tá? E aí ele vai abrir essa telinha. Então aqui nós temos, certo? A Terra, para nós podermos entender um pouquinho melhor dessa dinâmica, tá? Eu estou mexendo aqui com o mouse, certo? Então a gente vai poder entender um pouquinho aqui do que eu vou falar por aqui. Então, primeiro de tudo, né, para nós entendermos algumas questões aí, principalmente sobre a regionalização do espaço mundial e também a regionalização do espaço brasileiro, certo? Vamos tentar entender aqui o que significa o espaço geográfico, né? O espaço geográfico é exatamente aonde acontecem todas as transformações vindo do homem na natureza. Então, o homem ele vai, com o passar do tempo, modificar todo esse espaço aqui, né? Nós temos aqui, ó, né, os continentes, certo? E ele vai transformar isso daqui a seu favor. Só que lembrando que nem sempre as coisas foram assim, certo? Em relação à posição dos continentes, a gente vai estudar isso numa outra aula. Hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre conflitos. Por quê? Porque a história da humanidade, ela é totalmente marcada por conflito. Se nós observarmos aqui, ó, se vocês perceberem, aqui nós temos, por exemplo, continente africano. Aqui, ó, nós temos o continente africano, com 54 países, nós temos o continente europeu aqui em cima, nós temos o continente asiático aqui do lado, né? E nós temos aqui do outro lado o continente americano, certo? E a maior zona, a maior área de conflito que nós tivemos na humanidade foi exatamente aqui nessa região, né, a região da Europa, onde nós temos um continente com quase 50 países aqui, né, em que nós tivemos aí ao longo desses últimos séculos, né, aqui o palco de vários conflitos, onde nós tivemos, né, várias revoluções, revoluções econômicas, revoluções políticas, mudanças nos territórios, mudanças nas fronteiras, e que as coisas por aqui nem sempre foram desse jeitinho que nós estamos vendo, certo? Hoje nós estamos vendo aqui, né, os países um do lado do outro, cada um com suas cidades, né, toda a sua infraestrutura, mas com o passar do tempo não foi assim.
Nós temos vários fatores também, né, para estudar dentro de geografia, como fatores econômicos, fatores demográficos, que estuda a população, territoriais, né, que estuda a geopolítica, e tudo isso daí acaba influenciando na política de países e também nas suas relações internacionais. Tem uma palavrinha muito importante aqui, ó, né, que vale a pena vocês levarem para a prova de vocês, que é a chamada geopolítica. As questões geopolíticas, o que significa a geopolítica, né? A geopolítica, gente, são as relações internacionais. É aonde a gente passa a estudar, né, todos os interesses e as estratégias diplomáticas, né, entre os países ou que houveram durante algumas guerras. Por exemplo, lá no século passado, no século XIX, desculpa, no século XX, ou seja, nos anos de 1900, então de 1901 até o ano 2000, nós tivemos aí um período representado pelo século XX. E o século XX ele foi marcado por duas guerras mundiais, que foi a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, e também a Guerra Fria. Então, esse cenário que marca o século XX, Primeira e Segunda Guerra e depois da Guerra Fria, é um cenário que vai caminhar, que vai trazer aí a geopolítica, certo? Vai deixar a geopolítica em evidência. O conflito, o confronto, as relações entre os países vai mudar aí as relações pessoais, certo? Deixa eu entrar aqui no Brasil, só para explicar um pouquinho aqui de algumas questões relacionadas à geopolítica. Aqui nós temos o mapa mundi, certo? O mapa do mundo. Vocês observam que nós temos dois tipos de linhas, né? Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, ó, uma linha contínua e aqui dentro algumas linhas em pontilhados, em tracejados. As linhas contínuas são as linhas que representam as fronteiras do Brasil, certo? Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, um país. Nós temos o Brasil, que é um país ao lado de vários outros países aqui na América do Sul, né? O Brasil faz fronteira aí com outros 10 países, certo? Então, nós temos as chamadas fronteiras. Elas podem ser naturais ou artificiais. Nesse caso aqui, nós temos as chamadas fronteiras artificiais. Fronteira artificial são aquelas causadas pelo homem. Fronteira natural é quando nós temos algum elemento da natureza que divide um território do outro, por exemplo, um rio, um oceano, uma montanha, por exemplo. O que nos separa da África, o que separa o Brasil da África é um continente, certo? O que separa a Europa da África? O mar Mediterrâneo. Então, aqui é uma fronteira artificial, certo? E nós temos aí as fronteiras internas. Quais são as fronteiras internas? As fronteiras internas são aquelas que vão subdividir, certo, o Brasil em várias regiões. Então, em geografia, nós temos 5 regiões políticas. Nós temos a região norte, aqui em cima, né, formada aí por 7 estados. Nós temos a região nordeste, aqui entre o leste e o norte, formado por 9 estados. Nós temos a região centro-oeste, ao meio, formando 3 estados no Distrito Federal. Nós temos a região sudeste, formado por 4 estados, e nós temos a região sul, formada por 3 estados. Portanto, o Brasil ele possui aí 5 regiões, ok? E dentro de cada região, nós temos um número de estados, que é um outro tipo de fronteira. Ok? Nós temos o governo, quando vocês virem na prova a palavrinha, né, Estado, com E maiúsculo, significa governo. Governo aí, né, uma entidade soberana, um poder, então existe uma estrutura, uma organização política própria que está limitada dentro de um território. Então existe o Estado do Brasil, né, ou seja, o governo do Brasil, que ele vai atuar dentro dessa linha de fronteira, certo? Não interferindo em outro, e esse Estado com E maiúsculo, esse governo, ele atua dentro de um território onde tem um povo concentrado, divisão dos 3 poderes, suas forças armadas, sua moeda, suas estradas, suas leis e por aí vai, ok?
Nós temos o chamado território nacional, que é uma área, né, que é controlada por um Estado, que tem uma soberania, um poder que se limita a uma lei, ok? E tudo isso faz parte do espaço geográfico, que é um espaço produzido aí por toda a sociedade, e esse espaço ele vai ser transformado com o passar do tempo para atender às necessidades do homem, certo? E é a partir dessas necessidades do homem, por essa transformação do espaço, que nós teremos aqui, né, desastres, perseguições, guerras, desenvolvimentos e por aí vai, certo? Então, o nosso primeiro assunto que nós vamos ver é um assunto chamado de globalização, certo? Esse é o nosso primeiro ponto que nós temos aí. Aqui nós temos uma imagem que representa, né, várias pessoas em diferentes partes do mundo. O que isso significa? A globalização ela é um processo, né, porque ela continua acontecendo, então a gente chama ela de processo. Ela é um processo que ela vai aumentar a circulação de mercadorias, ela vai aumentar a circulação de pessoas, de capitais, em diferentes lugares do mundo, certo? Então, o processo de globalização, entendam que ele acontece da seguinte forma: ele tem como objetivo diminuir distâncias e aumentar o comércio. Vocês querem ver um exemplo da globalização? Ó, vou mostrar para vocês. A globalização é dividida em algumas fases. Então, a primeira fase, ou seja, o primeiro momento na história em que nós tivemos essa diminuição de fronteiras e o aumento do comércio, foi no século XVI, a partir de 1500, onde nós tínhamos o quê? As grandes navegações. O que foram as grandes navegações? O momento em que os portugueses e os espanhóis saíram da Europa, navegando pelo Atlântico, chegaram aqui no continente americano, do outro lado do Atlântico, ocuparam esse território, exploraram esse território, mas o objetivo desses portugueses, desses espanhóis, ó, era contornar a África e chegar aqui do outro lado, na região da Índia, certo? E aqui em cima nós temos a China. Então, o objetivo deles era continuar o comércio que já existia com a Índia e com a China. Porém, esse contato, esse comércio se daria através do contorno do continente africano, certo? Então, o contato do mundo ocidental aqui com o mundo oriental aqui, nós já chamamos de processo de globalização, porque vai aumentar a circulação de mercadorias, de pessoas, né, de capitais. E com isso nós temos uma integração mundial. E aí, com o passar do tempo, né, a globalização ela vai se intensificando cada vez mais. Então, novas tecnologias vão surgindo a favor, certo, desse processo. Então, por exemplo, lá no século XVIII e XIX, nós temos as revoluções industriais. O que é a revolução tecnológica? São as indústrias que vão surgir. As indústrias vão surgir através das tecnologias. Então, é a máquina a vapor, são as locomotivas, é o barco a vapor, e tudo isso para contribuir o desenvolvimento econômico das nações. Depois nós temos a Guerra Fria, na terceira fase. Essa terceira fase aqui, ela acaba marcando, por exemplo, a internet e a informática, que são dois fatores importantíssimos, né? Tanto que nós estamos aqui hoje graças a essas invenções da terceira revolução industrial, graças à internet e à informática. E a quarta fase da globalização, que é a fase que começa nos anos 90. Então, a partir de 1992, depois do fim da Guerra Fria, nós temos uma nova fase de globalização, que é a que nós estamos vivendo até os dias de hoje. Exemplo. Como que eu consigo representar uma globalização de forma simples e rápida no meu dia a dia? Vamos supor que a gente precisa comprar um determinado produto aqui da Europa, certo? Esse produto, gente, aqui da Europa, para ele chegar, por exemplo, aqui na Ásia, ou um produto da Ásia para chegar na Europa, ele não vai fazer, por exemplo, essa rota aqui, ó. Não vai dar a volta na África,
contornar todo esse território aqui para chegar até o Oriente. Eu dou esse exemplo porque grandes produtos do mundo, né, vêm daqui, da região da Índia e principalmente da China. A China tem um comércio com o mundo inteiro. Hoje, olha a facilidade que foi desenvolvida. Todo e qualquer país sai daqui da região do mar Mediterrâneo, então aqui nós temos, geopoliticamente falando, uma região muito estratégica, porque o mar Mediterrâneo, se vocês observarem, ó, ele tem uma pequena entrada para o Atlântico, aqui ele faz fronteira com o norte da África, com o sul da Europa e com a parte do Oriente Médio, que é essa parte aqui onde nos cabe a entrada para o mundo muçulmano e também o restante da Ásia. Então, ele está nessa divisão. E é exatamente aqui no meio que nós temos, né, um canal, né, se nós dermos zoom, aí a gente chega até o lugar. Então, olha hoje, né, a facilidade que nós temos. Aqui em cima eu tenho o mar Mediterrâneo, aqui eu tenho um canal, onde passam, né, diariamente vários navios com contêineres. Esse canal que vem lá do Mediterrâneo, ele liga, né, toda essa região aqui, ó, o canal liga toda essa região, chama-se Canal de Suez, certo? Aqui, ó, nós estamos do lado do Egito. Então, ó, ele vem lá de cima, certo? Desemboca aqui embaixo, na região do Mar Vermelho, e do Mar Vermelho ele cai aqui no Mar Arábico, que já é no Oceano Índico, do lado da Índia. Então, olha a facilidade, isso é a globalização, é diminuir distâncias e aumentar o comércio. Por dia, são vários navios que trafega por essa região aqui, que liga a Europa, que liga a Ásia, que liga a África, certo? Que muitas das vezes facilita também para chegar até aqui do outro lado da América. Então, esse é um processo, né, quando a gente fala da globalização como um processo econômica. A globalização, ela está relacionada à interdependência dos países. Os países agora, eles são independentes uns dos outros. Economicamente, eles acabam dependendo de um determinado produto. Uns compram de outros, que vendem para outros, né? Então, a ideia aí, dentro dessa questão que nós falamos de globalização, muitas das vezes, é a ideia de que eu preciso diminuir distância espacial e aumentar aí o uso da tecnologia, como, por exemplo, o uso de transporte e comunicação, certo? Principalmente aí, né, rota de avião, rota de navio, tráfego aéreo, tráfego, né, realizado também no mar, tráfego marítimo. Não sei se vocês lembram, né, o ano passado, retrasado, um navio ficou atracado aqui, atravessou o canal e parou o trânsito e teve que chamar um trator para poder tirar uma parte, para poder desencalhar o navio, porque gerou todo um atraso aí, né, nas mercadorias que acabaram vindo do Oriente. Então, esse é o primeiro processo que a gente precisa entender de globalização, certo? A globalização ela vai ser desenvolvida em fases por conta do aprimoramento da tecnologia que vai contribuir para tudo isso. E é com a globalização que nós vamos ter a chamada Revolução Industrial. E é com a Revolução Industrial que vai surgir, certo, o chamado sistema financeiro e econômico, que é o capitalismo. A Revolução Industrial, gente, ela surge exatamente aqui, ó. A Revolução Industrial, ela surge na Inglaterra, certo? Então, quando ela surge aqui em Londres, em Liverpool, em Manchester, né? Nessa região aqui, onde são as áreas mais industrializadas, nós temos o seguinte cenário dessa Revolução Industrial, certo? Por exemplo, no século XVIII, quando começa, nós temos ali o uso do ferro, nós temos o uso do vapor, e nós teremos aí o desenvolvimento da indústria têxtil. Por que da indústria têxtil? Porque uma indústria, para ela poder, né, produzir alguma coisa,
ela vai precisar de matéria-prima. E a matéria-prima que tinha em abundância na Inglaterra era a lã e o algodão. Por isso que nós temos aí o setor predominante, que seria a indústria têxtil. Principal fonte de energia, na verdade a eletricidade não existia ainda, né? A gente chama o vapor, que era a queima do carvão, a gente chama isso de tecnologia. Quando eu falo para os meus alunos, né, que a queima do carvão, o vapor, ele era uma tecnologia, eles ficam assim, né, o quê? Isso é tecnologia, isso é ultrapassado. Sim, mas nós estamos falando da primeira revolução industrial na década de 1760, ok? E aí, o ferro era a base de tudo, né? Minério de ferro que era explorado em Minas, e aí, né, é aqui que vai surgir a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela vai trazer alguns benefícios para a Inglaterra. Por quê? Primeiro, questão do comércio. A Inglaterra, se vocês observarem, ela está dentro de uma ilha, tá? Eu não sei se vocês têm noção de diferenciar, gente, a Inglaterra do Reino Unido. Então, prestem atenção, ó. Se vocês observarem aqui, eu tenho 3 ilhas. Eu tenho uma ilha aqui no meio, a maior de todas, essa daqui. Eu tenho uma ilha aqui à esquerda, chamada Ilha Irlanda, Ilha das Irlandas. E eu tenho uma bem menorzinha aqui no meio, que é a Ilha de Maine. Ilha de Maine. Então, ó, Reino Unido, Irlanda e Maine. O que é o Reino Unido? O Reino Unido, ele representa 4 países. São eles, ó, vou dar zoom. Olha o que apareceu aqui, ó. A Inglaterra, aqui no meio. Olha a fronteira da Inglaterra, certo? Tudo isso daqui embaixo. Capital Londres. Aqui em cima eu tenho, aqui do lado eu tenho Gales, País de Gales. E aqui em cima eu tenho a Escócia. Então, Escócia, mais Inglaterra, mais País de Gales, mais Irlanda do Norte, esses 4 países formam o Reino Unido, né, que foi aí politicamente unido para atrair principalmente algumas características políticas e econômicas. Então, a capital do Reino Unido seria Londres. Portanto, o Reino Unido é um conjunto de 4 países politicamente, né, que foram submetidos a uma política econômica. Então, tem a Escócia, Gales, Inglaterra e a Irlanda do Norte, que foi separada da Irlanda, certo? Então, tenho aqui uma ilha que tem 2 Irlandas, a Irlanda do Norte e a Irlanda, né, normal, certo? Então, essa região aqui, ó, é a região que vai desenvolver a primeira Revolução Industrial. E quando desenvolve a primeira Revolução Industrial, ela tem um critério a seu favor. Qual é o critério? A saída para o mar. Ela não vai depender de ninguém para poder vender seus produtos, né, seus tecidos, porque a indústria têxtil, e buscar matéria-prima em outro país, ok? Isso foi no século XVIII. No século XIX, nós temos a segunda Revolução Industrial. E o que foi a segunda Revolução Industrial? A segunda Revolução Industrial foi a continuação da primeira Revolução Industrial. Então, quando nós chegamos na segunda Revolução Industrial, a gente vai observar o seguinte: a França, a Bélgica, a Alemanha, né, Países Baixos, onde nós temos a Holanda, eles vão falar o seguinte: se deu certo na Inglaterra, por que não pode dar certo aqui também? Então, enquanto na primeira Revolução Industrial ela se concentrou na Inglaterra, a segunda ela vai se concentrar em 3 regiões. Primeiro, na Europa Ocidental. A Europa Ocidental pega tudo isso aqui, ó. Toda essa região aqui, ó. Alemanha, Países Baixos, Bélgica, França, Inglaterra e Itália. Ela vai pegar também os Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos, ele vai ter aí uma grande participação econômica na Segunda Guerra Mundial, na Segunda Revolução Industrial, certo? Tanto que os Estados Unidos, gente, eles são responsáveis pelo avanço de 4 campos fundamentais.
Nos Estados Unidos vai surgir a eletricidade, nos Estados Unidos vai surgir o aço, nos Estados Unidos vai surgir o petróleo e nos Estados Unidos vai surgir o motor, a explosão. Então, tudo isso daí vem no século XIX. E a outra parte do mundo que também vai se desenvolver nesse período é o nosso querido Japão. Nós temos aqui, ó, o Japão, que também se desenvolve na segunda fase da Revolução Industrial. E aí, nesse momento de segunda Revolução Industrial, a gente precisa pensar no seguinte: os países precisam buscar matéria-prima, certo? Matéria-prima para desenvolver o quê? A sua industrialização. Os países da Europa vão buscar essa matéria-prima na África. O nome dessa política de ocupação da África é chamada de imperialismo. O que é imperialismo? É uma política de expansão onde os países eles passam a dominar outros países. Ou seja, para que os países da Europa pudessem desenvolver a sua industrialização, eles vão ocupar a África e também a Ásia, justificando o seguinte: esse é um povo atrasado, é um povo que precisa de ajuda, então eles vão invadir a África, justificando que estão levando a ciência, o progresso, a tecnologia, e, na verdade, eles estão invadindo esses territórios para a busca de matéria-prima. Antes, eles buscavam isso na América. Como a América, no século XIX, já é independente, né? Nós já temos vários países independentes, então eles vão buscar isso na África. Então, é muito comum esse tipo de mapa, esse tipo de charge, cair em algumas provas, que significa o quê? Ó? Aqui nós temos o mapa da África. Olha os países querendo dividir a África em várias partes. Portugal fica com uma parte, Bélgica com outro, Alemanha com outro, né? Isso aqui são exemplos. Então, no ano de 1884, foi feita uma conferência chamada Conferência de Berlim, e na Conferência de Berlim, eles fizeram o quê? Dividiram a África. É a chamada Partilha da África. Com a Partilha da África, a África ficou assim, ó, desse jeito. Só para vocês terem uma noção, ó. Olha como que ficou a África. Tudo que está em azul pertencia à França, tudo que está em vermelho pertence à Inglaterra. Aí a Alemanha fica com um pouquinho, Bélgica com outro, Portugal com outro, Itália aqui, aqui, a Espanha fica aqui. Então, essa seria a chamada Conferência de Berlim, divisão da África, ou seja, realizada em 1985, os países europeus criaram fronteiras entre eles para poder explorar esse território e tirar dali matéria-prima, ouro, prata, ferro, tudo que pudessem, para desenvolver a indústria aqui em cima. É por isso que hoje nós temos aí o seguinte cenário: os países europeus, os Estados Unidos e o Japão são os países mais ricos, são os países de primeiro mundo, são os países desenvolvidos. A China, a Rússia, toda a Ásia, toda a África e toda a América Latina, do México para baixo, é a parte mais atrasada do mundo. São os países que não são de primeiro mundo, são os países que não são desenvolvidos. Por quê? Porque são países que foram colonizados, que foram explorados e só tiveram as suas independências muito tarde. Então, muitos recursos foram retirados daqui para alimentar esses países europeus. E aí, é aquilo, né? Quem chega primeiro acaba colonizando. Olhem esse quadro comparativo aqui, ó, para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Ó,
Quando os portugueses chegaram aqui no século XVI, portugueses e espanhóis, certo? Começa o chamado colonialismo europeu. Então, a área que eles vão ocupar é a América. O Brasil foi ocupado pelos portugueses, o México, né, e os outros países da América Central, ó, tudo isso daqui, ó, México, todos esses países aqui, ó, foram todos colonizados pelos espanhóis. A Bolívia e o México foram os países que mais tiveram exploração. Toneladas de ouro foram retiradas daqui da cidade do México para a Espanha. Toneladas de prata foi tirada daqui da Bolívia, de uma região chamada Potosí. E toneladas de ouro também foi retirado, né, daqui de Minas Gerais para Portugal. Então, esses países se enriqueceram com a exploração desses aqui, certo? Então, nós temos a América como principal fonte de matéria-prima para esses países, desenvolvendo o comércio, que na época chamávamos de mercantilismo, que era controlado pela burguesia europeia, a mando dos reis, e o principal objetivo, garantir o mercado consumidor para a produção econômica dos países europeus. E esses países aqui da América eram explorados cada vez mais como colônias, certo? Também teve a expansão da fé cristã, que é uma questão, né, de não reconhecer a religião do indígena que aqui estava, mas isso daqui entra mais na parte de história do que geografia. No século XIX muda o cenário. A América fica independente, e aí nós temos então, ó, uma nova colonização, que é o imperialismo. Então, essa nova colonização vai ser na África e na Ásia, aonde os países, né, Estados Unidos, Japão, Europa, eles vão ocupar esses territórios em busca também de matéria-prima, certo? Então, a retirada de matéria-prima, a ideia de investimentos de capitais excedentes, tudo isso para controlar a chamada economia mundial e se destacar entre os demais países. Como que ficou essa política de exploração? A África nós já vimos, né, como ela foi dividida, certo? A Ásia, ela ficou dividida dessa forma, ó. A maioria dos territórios aqui na Ásia eram da Inglaterra, certo? E da Holanda, nós temos aqui parte da Holanda, temos domínio norte-americano, certo? Que esses foram os que mais se destacaram aqui na China, desculpa, aqui na Ásia, certo? A Índia, durante um bom tempo, né, ficou sob as mãos dos britânicos, e o Japão também colonizou uma grande parte aqui, ó, a parte da Coreia, essa parte Formosa aqui, uma parte dentro da China, foi colonizado pelo Japão. Enquanto isso, nos Estados Unidos, os Estados Unidos vai se aproveitar da situação e vai fazer o seguinte: os Estados Unidos, eles vão ajudar os países da América. Ele vai desenvolver uma política chamada América para os Americanos e vai ajudar os países, então, que estavam começando ali no século XIX. Deixa eu só tomar uma água aqui. Então, aqui, se vocês observarem, nós temos várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. O que está acontecendo? Primeiro, está acontecendo a globalização, porque é a integração em diferentes regiões, certo? Está acontecendo a industrialização, porque é a revolução industrial que está acontecendo, certo? Nós temos, né, a transformação do mundo. O mundo ele está se transformando por conta do quê? Do cenário econômico. É a economia que fala mais alto. Então a gente vai explorar, então a gente vai ocupar, então a gente vai matar, então a gente vai fazer tudo o que está ao nosso alcance, certo? O surgimento do capitalismo, porque o capitalismo surge como a revolução industrial e ele vai se aperfeiçoando. Então a primeira fase do capitalismo, né, é o mercantilismo, é aquele capitalismo comercial, no período da ocupação das Américas. A segunda fase é o capitalismo industrial. É um sistema econômico que vai depender do quê? Da indústria, certo? Por conta aqui, ó, os Estados Unidos também vai se destacar muito, né, com as linhas de produção.
a linha de produção voltada para o transporte. Para quem já ouviu falar aí na Ford, por exemplo, surge no século XIX nos Estados Unidos, né, o Fordismo, que é uma produção em larga escala. Fordismo, né, produção aí de automóveis, começa a partir de 1948, e aí vai se destacar até a década de 70, aonde nós temos aí uma produção em larga escala, certo? Isso nós temos, por exemplo, né, diferenças geográficas na produção mundial e a divisão internacional do trabalho. Como que funciona isso? Funciona da seguinte forma. No primeiro momento, ó, os países europeus eram donos de indústrias e eles buscavam a matéria-prima aqui para poder transformar em produtos na indústria e revender para cá. E aí o lucro é deles. Com o passar dos anos, principalmente no século XX, essas regiões aqui, elas começaram a receber as indústrias de fora, o processo de industrialização. Então, se nós observarmos aí, os países lá de cima, europeus e Estados Unidos, eles são mais desenvolvidos, nós somos mais atrasados. Por quê? Porque a nossa industrialização, ela foi uma industrialização tardia, uma industrialização atrasada. Então, é muito comum falarmos que a produção do espaço mundial, ela tem uma grande diferença geográfica, porque lá em cima foi instalado primeiro as indústrias e foram retirados daqui as matérias-primas. Então, nós temos uma divisão internacional do trabalho. O que significa uma divisão internacional do trabalho? A gente divide o mundo em países desenvolvidos e países em desenvolvimento. A primeira revolução industrial, os países, né, daqui de baixo, América, África, eles forneciam matéria-prima. Na segunda revolução, também forneciam matéria-prima. E aí depois que nós teremos a implantação de indústrias aqui embaixo para produzir aí um determinado produto e se transformar em uma economia, certo? Então, prestem atenção na seguinte nomenclatura. Os países desenvolvidos são os países que eles têm uma economia consolidada, industrializados, são países centrais, boa qualidade de vida, ótimos, um bom PIB, né? Países assim que alcançaram, né, bons desempenhos aí em todos os seus quesitos. Os países que antigamente chamávamos de terceiro mundo, depois mudou para o nome de subdesenvolvidos, e hoje nós chamamos de países em desenvolvimento, são países com industrialização mais fraca, que surgiram depois, e que a exportação acabou sendo matéria-prima, principalmente, né, produtos agrícolas ou minerais. E o Brasil é o maior exemplo disso. Quando a gente estuda a história do Brasil, para nós entendermos, né, a economia, gente, o Brasil, ele começa, nosso primeiro produto que a gente exportava para Portugal, já era para o Brasil. Para o Brasil era aqui, ó, toda essa parte litorânea, do Rio de Janeiro, até Rio Grande do Norte, para o Brasil. Depois, cana-de-açúcar. Aonde se produzia cana-de-açúcar? Aqui, ó, Pernambuco. Século XVI, século XVII, a economia do Brasil estava presente aqui, ó, em Pernambuco, com os engenhos de açúcar. Depois de Pernambuco, né, o cenário veio para aqui, ó, Minas Gerais. Quem já ouviu falar da cidadezinha de Ouro Preto? Né, que eu não vou enxergar aqui agora. Ouro Preto, nós tivemos aqui, né, a antiga Vila Rica, que era a região que foi descoberta ali as primeiras concentrações de ouro, e aí foi se espalhando, né, depois de Ouro Preto, nós temos aqui Mariana, nós temos aqui Tiradentes, Diamantina, essas regiões foram as regiões que foram exploradas. Depois do ouro, nós tivemos o café. E o café
foi o principal produto econômico do Brasil. Por quê? Porque quando o Brasil exportou o pau-brasil, ainda estávamos nas mãos dos portugueses. Quando o Brasil exportou cana-de-açúcar, produzia cana-de-açúcar, ainda estávamos nas mãos dos portugueses. Quando o Brasil, né, exportou ouro de Minas, também estávamos nas mãos dos portugueses. Mas quando o Brasil exportou café, já éramos um país independente. E foi graças ao café, que nós tivemos o surgimento, né, da nossa primeira ferrovia, ok? Então, quando a gente fala de rede geográfica, né, nós estamos falando de um local onde nós temos aí uma área conectada com a outra. E aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né, porque o café, ó, vai se dar aqui, ó, nessa região. Eu não sei se vocês conhecem essa região, mas entre São Paulo aqui, né? Vamos pegar São José dos Campos. De São José dos Campos, aqui Jacareí, até Resende. Toda essa região aqui é chamada região de Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é onde nós temos um solo muito produtivo. Na aula que vem a gente vai entender o porquê. E nessa região, esse solo muito produtivo foi favorável para o cultivo do café. E foi o café que foi exportado para o mundo. Depois dessa região, o café, ele veio para cá, ó, para o oeste paulista. Então, região de Campinas, Jundiaí, toda essa área aqui, ó, é chamada área do Oeste Paulista. Né? Nós temos Ribeirão Preto também aqui para cima, até Ribeirão Preto alcançou o café. E nessa área aqui que nós temos o café, nós chegamos à seguinte situação: como que eu trago o café daqui para mandar para o mundo no século XIX? E é aí que foi construída as primeiras ferrovias. Eu não vou conseguir aqui abrir uma ferrovia, né? Mas, se vocês observarem, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, né? Algo muito familiar. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar uma coisa para vocês rapidinho. Ó, eu acho que todo mundo conhece isso daqui, né? Acho que todo mundo já viu isso daqui em um determinado momento da vida de vocês, né? Vocês observarem, ó, essa linha de trem aqui, ó, que vem de Jundiaí, ó, Jundiaí, ela vai chegar até aqui na região central, que vai ser exatamente na região da Luz. E da Luz, nós temos uma outra ligação, é muita tela. E da Luz, nós temos uma outra. Ó, de Jundiaí até a Luz, da Luz, nós temos uma outra ligação que dá continuidade até Rio Grande da Serra. Aqui em Rio Grande da Serra, a gente cai ali na região de Paranapiacaba de um lado, que é a Serra do Mar. Aqui embaixo, nós temos a região litorânea. O café, ele percorria tudo isso daqui, ó. Ele vinha do oeste paulista, atravessava essa linha de trem, hoje é controlada pela CPTM, mas na época, no século XIX, nós tivemos aí, né, ajuda do capital financeiro, nós tivemos, né, toda uma infraestrutura que veio de fora no Brasil do século XIX, e nós tivemos aí a nossa primeira ferrovia. Estou falando daqui de São Paulo, porque foi para exportação do café. O nosso café que saía daqui de São Paulo, ele era vendido para o mundo inteiro. Então, o Brasil ele teve uma economia muito forte, muito grande, por conta desse produto, que é um produto agrícola.
certo? E aí esse produto agrícola ele foi tirado de circulação, ou seja, nós tivemos uma crise no ano de 1929, que foi a crise do capitalismo. Com a crise do capitalismo, aqui no Brasil, o presidente na época falou o quê? Bom, já que o mundo está sofrendo com essa crise, né, que é a crise do capitalismo, e o Brasil é um país agrícola, a economia depende, né, desse café, vamos mudar. Vamos nos adaptar aos países de primeiro mundo. E aí, né, Getúlio Vargas criou, então, a nossa primeira industrialização. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Nós tivemos aí, então, a nossa primeira industrialização. A industrialização do Brasil, ela começa a partir de 1930, com Getúlio Vargas, que foi, né, a Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, foram indústrias de aço e de ferro que deu início ao processo de industrialização do Brasil. Porém, para que o Brasil, né, fosse industrializado, nós precisávamos de capital de países desenvolvidos. Então, na história da humanidade, para esses países daqui se desenvolverem, eles precisam da ajuda de um país mais desenvolvido. Na época, em 30, Getúlio Vargas fez empréstimo com os Estados Unidos. Com esse empréstimo, ele então cria aí a Companhia Vale do Rio Doce e a Siderúrgica Nacional, instaladas em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, região sudeste do Brasil. Então, é aqui que começa a nossa transformação, onde a gente deixa de ser um país agrário, exportador, e passa a ser um país urbano, industrial. Nós temos agora a questão da urbanização. Urbanização é a vida na cidade. O que isso significa? Que conforme foi acontecendo no mundo, né, não só no Brasil, mas aqui na Inglaterra principalmente, certo? Conforme a Revolução Industrial vai surgindo, vão surgindo as primeiras cidades, certo? Então, por exemplo, a gente fala muito, né, de Birmingham, de Manchester, de Liverpool, de Londres, né, de Bristol. Essas cidades são que são hoje, por quê? Porque são cidades que se desenvolveram primeiro, surgiram primeiro. O que é surgir primeiro? É você desenvolver um processo de urbanização. Então, a urbanização, ela começa onde chega a Revolução Industrial, certo? Então, primeiro, é um fenômeno que vai acontecer, ó, nos países desenvolvidos, ou seja, nos países que estão desenvolvendo a industrialização. Por quê? Porque aonde começa a indústria, as pessoas querem morar mais próximo. Então, as pessoas, ó, elas saem da zona rural, ou seja, existe uma atração da população rural de sair do campo e vir para a cidade. Quando chega na cidade, nós temos um crescimento demográfico. Ou seja, nós temos um crescimento, uma concentração muito grande de pessoas morando na cidade. Tanto que uma forma geográfica de concentrar uma grande quantidade de pessoas na cidade é a construção de prédios. Por quê? Porque as casas já não dão contas e os prédios a gente ocupa um espaço menor com uma concentração maior de pessoas, ok? Nós tivemos também a chamada explosão urbana. O que é a explosão urbana? É quando nós não temos condições, né, de receber um contingente muito grande de pessoas. Chegou um monte de gente, a cidade não dá conta. Expulsa essas pessoas para as áreas mais afastadas. Mas eles não querem ir para as áreas mais afastadas porque está longe do centro. Então tá bom. Então a gente faz o quê? A gente aumenta o custo de vida. O que é aumentar o custo de vida? O custo de vida, a gente deixa as coisas mais caras. Se a gente deixa as coisas mais caras, então as pessoas vão morar mais longe, aonde as coisas passam a ser mais baratas. E é aí que surgem as periferias, as áreas mais longe da cidade. Quanto mais longe da cidade eu estou, o custo de vida
né, a compra de um terreno, de uma casa, de um apartamento, ele é mais barato. Por quê? Porque vai atrair menos pessoas, vai atrair mais pessoas que têm menos condições. Então, centros urbanos, né, e São Paulo e Brasil é o maior exemplo disso, porque é a nossa realidade, né, e a gente sabe disso, quanto mais próximo do centro, né, é o preço de comprar 2, 3 apartamentos, casas, por exemplo, de uma região mais afastada. Até usando esse mapa aqui, ó, que eu falei para vocês, né, para a gente se localizar, onde que nós temos aqui a área mais desenvolvida? Essa região aqui, ó, certo? Essa região aqui é a região mais desenvolvida. Por quê? Porque foi a área mais urbanizada que começou. Quais são os bairros operários de São Paulo? Os bairros operários são Ipiranga, Moca, Brás, Barra Funda. Cadê Barra Funda? Aqui, né? Essa região é a região dos primeiros bairros operários, ou seja, que surgiram as primeiras fábricas, portanto, vão surgir as primeiras vilas, e com o passar do tempo é onde o custo de vida passa a ser mais caro. E aí nós temos o outro lado da cidade, né? Que eu explico para vocês daqui a pouco. Deixa eu só pegar aqui. Tem alguém com a mão levantada. Quem é? Gostaria de falar? É a Gislene. Gislene, quer falar? E tá. É que às vezes eu falei tanta coisa, tanta informação, e eu fui juntando as coisas. Brasil e mundo, né? Gislene, quer falar? Se ela não quiser falar, ela pode digitar aqui, tá? Eu vou responder duas perguntas. Primeiro, da Rosenilda. Gente, se tiver alguma pergunta aqui, então vamos lá. Ó. Rosenilda, os países mais ricos importam ou exportam mais? Nos dias de hoje, né, se nós pegarmos aí, por exemplo, eu vou falar dos Estados Unidos, tá, Rosenilda? Os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, certo? Eles estão aqui. Eles estão praticamente atravessando dois oceanos, ó, eles estão entre os dois principais oceanos. Os Estados Unidos, Rosenilda, eles exportam bastante. Só que os Estados Unidos, eles produzem bastante, né? Eles têm uma grande concentração industrial e também eles têm uma grande concentração agrícola. Qual é o problema dos Estados Unidos, Rosinilda? Os Estados Unidos ele tem uma população de mais de 300 milhões de pessoas, onde eles não conseguem manter a própria população. Então, eles, por exemplo, vão exportar. Eles produzem muita coisa para exportar, né? A questão da moda, da música, né? Esse tipo de cultura é a cultura que os Estados Unidos exporta, mas eles importam muitos produtos da China, por exemplo. Tudo aquilo que ele produz, ele não consegue manter, né, para a sua população, que é uma população muito grande, certo? Já os países da Europa, eles tendem mais a exportar do que importar, tá? Mas eu falei dos Estados Unidos porque é um exemplo que a população é muito grande. Então, eles não conseguem, né, tudo aquilo que eles produzem concentrar para a própria população. Eles precisam comprar de fora, tá? O PIB, o Davi perguntou assim, Davi ou David, né? E o último nome me chama a atenção. Kispialaya. Kispialaya? Não sei, se depois ele puder compartilhar, né, de qual país que é essa origem, eu sempre tenho esse questionamento com os alunos. Não sei se vem da América do Sul, tá? O PIB está envolvido nisso muito. Gente, o que é o PIB? O PIB significa Produto Interno Bruto. O que é o Produto Interno Bruto? É a soma de tudo aquilo que é produzido em um país. Então, é a riqueza de um país. Por exemplo, a pergunta do David, né? Quais são os países mais ricos? Os países mais ricos são os que têm os maiores PIBs. Quais são os países que têm os maiores PIBs do mundo? China, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália. Por que são os países ricos? Porque são os países industrializados. Porque são os países que já estavam lá atrás, né? Nós temos um quesito aqui, ó, que está até separado aqui, ó,
Organismos financeiros. O que é um organismo financeiro? São as instituições econômicas que estão relacionadas ao comércio internacional. O que seria um organismo financeiro que está relacionado ao comércio internacional? O G20. O que é G20? G20 significa dizer os países dos 20, as 20 maiores economias do mundo. E quando a gente observa as 20 maiores economias do mundo, quem vai estar lá no topo? Os países da Europa, o bloco econômico da Europa, Japão, China, Estados Unidos, Canadá. O Brasil está no meio, né? O Brasil estava entre as 20 maiores economias do mundo, mas entrou muito tarde, certo? Então, o PIB sim está. David, professor, já tive. Ok. Ok. Em que século foi mais ou menos quando o Brasil se tornou independente? Gislene, o Brasil se tornou independente no ano de 1822, certo? Como o século ele começa com 18, certo? Então foi século 19. Então, para a gente se achar, gente, no espaço, ó, sempre peguem a primeira numeração e somem com mais um. Então, 1822 é século 19. Ah, nós estamos no ano de 2022. Que século que nós estamos? Nós estamos no século 21. Por quê? 20 mais 1, 21. Tá? Deixa eu voltar aqui. A monocultura ajudava os países a exportar mais, já que produziam mais que os outros. Rosemilda trouxe a questão monocultura. Gente, para quem não sabe, monocultura é a produção de um único produto. E o Brasil, ele sempre foi monocultor. Por quê? Porque o café é um exemplo disso. A gente vai produzir bastante, porém um único produto. Por quê? Porque esse único produto ele é exclusivo lá fora, nos dias de hoje. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, as maiores exportações do Brasil. Quais são as maiores exportações do Brasil que nós temos hoje? Soja. Toda essa região aqui nós temos uma grande concentração de soja, mas ainda tem laranja, tem café, tem cana-de-açúcar, tem carne bovina, tem pecuária. Por quê? Porque a gente hoje é dividido em várias regiões e nós temos um mercado consumidor. Mas lá atrás, quando a gente fala, né, eu falei do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do ouro, do café, a monocultura era muito importante também, porque eles investiam em cima daquilo que dava mais entrada, né, mais capital. Certo? David voltou aqui falando, esse momento de migração, de sair do sítio à cidade, seria o êxodo rural? Sim. David, da cidade, desculpa, sair do campo para a cidade, êxodo rural. Sair da cidade para o campo, êxodo urbano, tá? Que também tem, certo? Peruano, muito legal. É, eu falei ali da América Central, né? Porque no Peru, no Peru mesmo, né? Que há nomes parecidos. E fui numa exposição esses dias na Bienal ano passado, e tinha nomes assim. Quando eu vi o Quispe, eu lembrei ali da região dos Andes, tá? A aula já vai acabar, Magda. A Rússia não conta por ser uma nação com muita gente? David, quem falou para você que a Rússia é uma nação com muita gente? Deixa eu só mostrar uma coisinha aqui rapidinho, ó. David e a todos, tá? Pessoal, aqui, tá? Nós temos a chamada Rússia. Olha o tamanho disso daqui, né? Toda essa parte aqui, ó, é a Rússia, certo? Dessa parte aqui, ó, aonde está meu mouse, para cá, para a esquerda, é a parte da Europa. Para a direita, é a parte da Ásia. A população da Rússia, ela está concentrada mais aqui do que aqui. Primeiro, que a Rússia, ela vai concentrar as suas indústrias aqui, ó. As regiões mais desenvolvidas são aqui, certo? Nessa região. E do lado de cá também, a gente tem que observar o seguinte, ó.
sei se vocês lembram, é que eu tô rodando o globo que nem o gato faz com a bolinha de novelo, né? Mas, ó, essa região aqui, central da Terra, é a região que recebe mais sol. Quanto mais eu me afasto para cima ou mais eu me afasto para baixo, eu estou indo na direção dos polos. Então, ó, a Rússia, se vocês observarem, ela está mais próxima do Polo Norte. Região do Polo Norte, ó, aqui em cima já é o Polo Norte, ok, ó. Aqui é o encontro, ó, vindo do Canadá, da Groenlândia, aqui em cima é o Polo Norte, certo? A saída da Rússia, gente, é para o Polo Norte. Aqui a temperatura é muito baixa. Aqui pouquíssimas pessoas moram. Quem mora aqui são os esquimós. Então, olha a parte que a Rússia tem que não mora ninguém, que não é industrializada. Essa parte aqui também, ó, é parte de divisa com a Mongólia. Não são áreas atrativas. A área atrativa é essa aqui, ó. É a parte que vai fazer divisa com a Europa. Então, a maior concentração da Rússia está aqui, certo? É a mesma coisa o Brasil. Se nós falávamos, né, nossa, mas o Brasil é tão grande, o povo de fora deve falar assim, o Brasil deve morar não sei quantas pessoas, é o maior país do mundo, porque olha o tamanho dele. Não. A região da Amazônia, né, durante muito tempo, se vocês observarem o verde escuro, ó, tudo isso aqui é Amazônia, ó. Ó, gente, o David, ele veio daqui, ó, se ele me permite falar, ó, do Peru, né, que é vizinho do Brasil pelo Acre. Toda essa área verde escura é a área da floresta amazônica, que é uma área que começou a ser, né, habitada e, vamos dizer assim, urbanizada, né, porque já tínhamos a comunidade indígena que morava aqui, né, os nativos, os indígenas sempre moravam aqui, mas o homem civilizado, né, achando mais bonito, veio com a urbanização para cá. E aí aqui começou um processo de urbanização e aí vai concentrando e vai aumentando a concentração de pessoas. Por exemplo, hoje, deixa eu perguntar para vocês no Brasil, qual é o estado, né, mais populoso? Vocês viram, vocês acompanharam aí, né? Muita gente não tinha noção da quantidade de pessoas que moravam em São Paulo, né? E aí, quando começou a falar dos números de vacinados, né, que os jornais começaram a fazer o levantamento de pessoas, muita gente começou a ficar abismada, né? A população de São Paulo, gente, é a população que alguns estados da Europa nem têm, por exemplo. Certo? São Paulo cabe dentro de vários países da Europa. São mais de 12, somos, né? Somos mais de 12 milhões de pessoas. Certo? Por quê? Porque São Paulo e Rio de Janeiro foi aonde começou o quê? As primeiras urbanizações. É a primeira região que vai ser desenvolvida. Nós temos o Nordeste e nós temos o Sudeste, mas São Paulo e Rio de Janeiro impulsionou. Por quê? A questão da migração que o David perguntou, ó. Exemplo, vocês devem ter parentes ou amigos, né, conhecidos, que já ouviram falar assim, eu vim do Nordeste para trabalhar aqui atrás de uma melhor condição de vida na região Sudeste. Por quê? Porque durante muito tempo, nos anos 30, 40, 50, gente, o desenvolvimento era aqui, ó, era Minas, São Paulo e Rio. Então, o Nordeste, que já era uma região habitada e o povo não tinha condições, eles migraram tudo para cá. Certo? Esse processo de migração aparece aqui, ó, com a ideia, com o nome. Deixa eu lembrar aqui, que eu vi por aqui. Aqui, ó, movimentos migratórios, certo? Nós temos tanto aqui como aqui, ó. Né? Tanto no mundo, Brasil e no mundo. Então, o que é o movimento migratório? Ah, eu vou para a região sudeste, porque lá tem emprego, lá tem mais oportunidades. Então, muita gente daqui vem para cá. Depois, nos anos 60, começa a construção de Brasília. Muita gente daqui vem para cá. Nos anos 70, começa, né, a construção dos maiores polos industriais do Brasil, que hoje nós temos mais de 500 indústrias lá. Né? Zona Franca de Manaus. Eu não sei se vocês já pegaram algum produto ou alguma caixa na embalagem que está escrito assim, ó, Zona Franca de Manaus. As primeiras indústrias, gente, de eletrodomésticos vieram daqui, ó, vem daqui.
né? Eu não sei qual a idade de vocês que estão me assistindo, mas vocês devem lembrar, tinha alguns eletrodomésticos, esqueci agora as marcas, não é Sharp. Ai, gente, eu esqueci, não faz parte da aula também, que é o que as indústrias. E aí, as pessoas do Nordeste vêm todos para cá para poder trabalhar. Então, é nessas áreas de atrativo que nós temos a maior concentração de pessoas, certo? E aí isso responde à questão da Rússia, né? É uma nação com muita gente? Não é uma nação com muita gente. A China, gente, para vocês terem noção, sei lá, na China, onde veio o maldito coronavírus, né? Ó, a China, para vocês terem noção, olha o tamanho da China. Tudo isso aqui é China, ó. Tudo isso aqui é China. Mas a zona que mais concentra pessoas é aqui, ó. A China tem muitas empresas, a China tem muitas indústrias, né? Vários países instalaram indústrias na China. Por quê? Porque na China não tinha legislação trabalhista. Estados Unidos e vários outros países vieram para cá, instalaram uma indústria, uma mão de obra muito barata, por questão de sobrevivência, as pessoas vão se sujeitar, vão trabalhar e vão produzir. Essa parte aqui próximo do litoral, ó, é a parte que tem a concentração, né, e a construção de várias indústrias. E a parte mais afastada da China? A parte mais afastada, ela é toda agrícola. O povo depende da terra. É uma economia agrícola, certo? E quem está aqui não pode migrar para cá, porque é tudo controlado pelo governo. A China, economicamente, é um país capitalista. Ela abre as portas do seu país para fazer comércio com todos os países do mundo, tanto que a China hoje é a segunda potência mundial. O segundo maior PIB do mundo é o da China até 2026, porque o objetivo dos chineses é ultrapassar o PIB dos Estados Unidos, é ultrapassar a economia dos Estados Unidos. Imagina a guerra que vai dar isso daí, porque os Estados Unidos nunca ficaram atrás de nenhum país desde a Segunda Guerra Mundial. E a China, ela vem crescendo a partir dos anos 2000. Se chega nos anos 2000, 1900, você pergunta quem é a China? Eu sei lá, um país aí, não sei. Hoje, você fala de China, você já tem uma visibilidade muito grande, certo? Então, a parte da China que é desenvolvida é essa aqui, ó. Mas é um dos países mais populosos do mundo, né? O país mais populoso do mundo. Sim, China, Índia, Bangladesh, né? Paquistão aqui em cima, Indonésia aqui embaixo, são os maiores países do mundo. A Ásia comporta 60% da população mundial, porém, né, vive em péssimas condições, certo? CCE, né, a Gislene foi longe, a CCE, Brastemp, Consul, são as primeiras que vão surgindo, certo? Lá na Zona Franca de Manaus. Vale a pena assistir a aula, legal. Professor, o Brasil está longe de ser tomado pela China? Pois a China está tomando conta de São Paulo e grandes são suas indústrias. A China, gente, na verdade, ela tem uma ideia de dominação. Eu falei para vocês que do ponto de vista econômico ela é capitalista, do ponto de vista político ela é, como que fala, comunista, né? Só existe um partido político, que é o PCC, Partido Comunista Chinês, tá? Não vou confundir com outro PCC, eu falo PCC na sala, os alunos quer? Partido Comunista Chinês domina a China, e a economia dela, gente, é assim, você vai comendo pelas beiradas. Quando você vê, é uma fornecedora de energia elétrica que está na mão dos chineses, né? É uma empresa de aplicativo que está na mão dos chineses, é uma rede de fast food que já está na mão dos chineses, os maiores consumidores de determinados videogames de uma marca está na China, e aí eles estão, né, a política do imperialismo, eles estão dominando e ocupando vários territórios. Pode chegar um determinado momento que todas estas economias vão estar concentrado nas mãos da China, certo? Então, assim, São Paulo tem um grande polo industrial, certo? Vou terminar aqui a industrialização para vocês verem como que está São Paulo, certo? Nesse período aqui.
Ó, a Enel, eu já sei que por trás de a Uber ainda não, mas a Enel, Laís, já, né, temos participação ali, não sei se é Enel, Bandeirante, né, aqui lá em Mogi, onde eu estava, nós tínhamos a questão da Bandeirante, que estava por trás disso daí, de algumas ações também, certo? Para nós fecharmos essa parte da aula, gente, falando de Brasil ainda, ó, nós temos aqui as áreas de crescimento, né, próximo, então, ó, região de São Paulo no meio, essa área vai crescendo. Então, né, horizontal, ou seja, o terreno vai crescendo, vai formando aquele conglomerado de pessoas, e o nome disso se chama conurbação. É quando vários núcleos urbanos vão crescendo ao lado da cidade. Então, no meio, nós temos a cidade de São Paulo, e a conurbação vai dar espaço para aquilo que nós chamamos de região metropolitana. Né? Quem é do céu rosa da China aí que foi falado, né? Eu estudei no céu rosa da China, na verdade eu fiz um curso, né, de teatro há muitos anos atrás, assim que o céu surgiu, né? E o céu rosa da China, eu lembro, né, que eu ia por São Paulo, ali pelo Jardim São Roberto, do outro lado era Santo André, era uma coisa de louco que ninguém entendia no meu tempo, né? E é uma área que estava crescendo, né? Por exemplo, você pega ali entre São Paulo, vou pegar essa parte aí que eu estou falando, né? Entre São Paulo ali e o céu rosa da China, ou entre São Paulo e Santo André. Tem uma grande concentração de pessoas ali, né? Eu lembro que tinha, acho que Madalena, Vila Renato, Jardim São Roberto, não tenho uma memória muito boa assim. Mas estava crescendo, né? Muitas casas ali formam uma área de conurbação. Ó, núcleos urbanos crescendo e unem uma única área urbanizada, que aí passa a ser chamado de região metropolitana. Passou da região metropolitana, nós já temos a parte do interior de São Paulo ou litoral. E aqui nós temos a região, né? Região norte metropolitana, região oeste metropolitana, sudeste, sudoeste e oeste, certo? Depois nós temos as metrópoles, que é uma metrópole, uma cidade que tem uma grande quantidade de serviços, certo? São Paulo, né? A maior metrópole que nós temos na América do Sul. Por quê? Porque a gente atende a necessidade de um número muito grande de pessoas, de países. Você anda na Avenida Paulista, você vê lá, né? Consulado de tudo que é país, pessoas de tudo que são países, e outros exemplos, né, de metrópoles, Londres, Paris, Nova York, São Paulo, né, onde nós estamos, no quesito de metrópole. Então, metrópole é uma cidade que ela consegue abranger uma grande quantidade tanto de bens, né, economicamente falando, quanto de serviços, tá? E aqui em cima passou essa imagem, né, que eu deixei para vocês, que é a imagem da... Isso aqui eu trabalho com os alunos, né? Análise de imagens. Avenida Paulista nos anos 50, Avenida Paulista nos anos 2000, Praça da Sé nos anos 50, Praça da Sé nos anos 2000. Olha a quantidade de prédios que a gente observa nas imagens recentes. Por quê? Porque a população não dá conta mais de morar em casas. Né? Aqui, Avenida Paulista, isso aqui, essas casas eram as casas dos barões de café, dos fazendeiros, né, do Oeste Paulista e do Vale do Paraíba. E aí, São Paulo vai crescendo, São Paulo não deixa de crescer. Quem tiver interesse, depois de entender um pouquinho de São Paulo, né, da urbanização, tem um videozinho no YouTube que chama... É 20 minutos, tá? E entra também nesse critério que nós estamos estudando, ó. Ele chama Entre Rios, tá? A urbanização de São Paulo. Ele vai falar, gente, do parque, da região do Parque Dom Pedro, ele vai falar da região do Higienópolis, da Santa Cecília, da Avenida do Estado, regiões, né? Que a gente, por ser de São Paulo, a gente tem um certo destaque, né? Por exemplo, olha essa imagem aqui, né? Aqui a gente tem uma imagem da Inglaterra, né? A gente tem aí, ó, um rio cortando a cidade, né? Que é uma área urbanizada. Já estou terminando a aula, hein? Que é uma área urbanizada. Gente, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, a urbanização se deu ao longo de rios. São Paulo teve um prefeito muito bom nos anos 20, que ele quis fazer em São Paulo a mesma coisa que
Áustria, Itália e Inglaterra tinha, né? Construir acelerar o processo de urbanização, só que ao invés de manter os rios, ele aterrou os rios. Cria um canal, aterra esses rios e constrói a avenida por cima. Marginais, Marginal Tietê e Marginal Pinheiros, né? Elas foram afastadas, foram ali, né? Mais ou porque os rios eles eram rios de serpentes, foram ali mais ou menos esticadas e manda asfalto em volta. Quando chove ali na região do Anhangabaú, não sei se vocês já viram, a água não tem para onde correr, porque as galerias não têm como encher quando tem uma grande quantidade de água, porque ali nós temos rios subterrâneos. Então, aquela parte ali, choveu em São Paulo e ninguém passa no viaduto do Anhangabaú, tá alagado. Sim, tá alagado. Por quê? Porque a água não tem para onde correr. É uma região baixa, uma região de várzea, e ali embaixo estão as galerias, que são os rios que estão aterrados. Então, rios que vêm ali da Avenida do Estado, né, são rios que sumiram no centro de São Paulo, porque o prefeito, na época, né, ao invés de fazer esse modelo, que era o modelo que alguns queriam, ele acelerou o processo e aterrou os rios, certo? E aí nós pagamos o preço até hoje em algumas regiões. Megalópole é outro conceito de urbanização, já estou terminando a aula. Megalópole, gente, é quando nós temos duas metrópoles muito grandes, muito próxima da outra. E aí a gente fala assim, é como se formasse uma conurbação. Qual é o maior exemplo de megalópole que nós temos? São Paulo-Rio. Vou pegar um avião, vou no Rio e volto, né? Fazer ponte aérea. Ok. Da mesma forma que São Paulo é uma grande metrópole, o Rio também é. São Paulo é um grande cenário econômico, o Rio também é o centro do Rio. Então, entre São Paulo e Rio, nós temos uma megalópole, porque são duas metrópoles muito próximas uma da outra. Nos Estados Unidos tem Boston e Washington, né, que forma Boston-Wash, e no Japão nós temos Tóquio e Fukuoka. Então, são exemplos de megalópolis. Aqui eu tenho dados para vocês, né, da megacidade, mas esses dados aqui eles já estão um pouquinho ultrapassados, e aí teve pandemia, então aqui a gente já desconsidera, certo? Mas aqui essa análise de 2014 é aglomeração urbana. Então, é uma quantidade de pessoas, né, 37,8% moravam na região urbana do Japão. Porém, esses dados estão desatualizados, tá? E por último, nós temos as chamadas cidades globais. Cidades globais são aquelas, né, que têm aí um grande poder de política, um grande capital financeiro concentrado, tem uma influência sobre as outras cidades. Então, é uma cidade conhecida no mundo todo, como São Paulo, né, como Rio de Janeiro, como Nova York, Paris, Londres, certo? Madrid, capital a maioria aqui, né, a gente observa que são algumas capitais de países mais importantes, tá bom? E a gente fecha, então, falando sobre a gentrificação. O que é isso? É quando nós temos uma transformação em um determinado território, certo? Então, existe um centro urbano, e aí ele começa a mudar por conta de grupos que ali vão morar. Então, nós temos uma comunidade de baixa renda, certo? E vem, né, pessoas ali de camadas mais ricas. Então, aqui a gente tem um exemplo lá no Rio de Janeiro, né? O Morro dos Irmãos e uma comunidade que é formada em torno dela. Então, qual a ideia que eles querem aqui? Gentrificar, ou seja, tirar essa comunidade que não tem para onde levar e fechar essa região somente para os moradores de classe mais ricas. Muitas das vezes acontece também, né, numa área invadida, próximo de uma área também aí, né, de grandes prédios, e as pessoas no entorno não aceitam, certo? Bom, terminamos aqui, e aí a gente continua na próxima aula, certo? Falando mais alguns aspectos, tá? Nós conseguimos falar de bastante coisa, envolvendo Brasil e também a parte do mundo, né? Em alguns momentos vocês foram ver que eu fui grifando, certo? Na próxima aula a gente vê mais um pouquinho de Brasil e do mundo, só que a gente vai ver da parte física, certo? E aí, sendo necessário, a gente volta também aqui.
nessa parte de hoje. Não sei se ficou alguma dúvida. Deixa eu ver rapidinho. Estão nas mãos dos chineses. Band corrompida. Interior tem a ver com localização ou progresso. Depende, né? Hoje as pessoas, para querer ter uma melhor qualidade de vida, vão para o interior, né? Antigamente saíam de lá e vinham para cá em busca de trabalho, que para eles era a melhor condição de vida. Então os tempos mudam, as ideias mudam, né? Hoje eu vou morar no interior porque lá a qualidade de vida é bem melhor, ok? Né? Antigamente era vou sair do interior porque a qualidade de vida na cidade é melhor, certo? Deixa eu terminar aqui. Por isso há tantas enchentes, entendido. Boa noite, obrigado, obrigado, obrigado. É isso, gente. Então, certo? Depois eu posso sim transformar esse material todo em PDF, mandar para vocês ou mandar no grupo, tá bom? Não trabalhei todos os materiais porque muita coisa que tem aqui escrito, tá? Nesses slides, ao invés de ficar lendo para vocês, eu fui rodando, né, o globo. Então, foi bom que a gente conheceu aí hoje grande parte do mundo, né, do ponto de vista político e econômico, ok? A aula está gravada, Priscila, e eu acredito que depois eles vão disponibilizar para vocês. Kleber? Excelente aula. Falei Obrigado demais. pela contribuição e tenho certeza aí que os bastante agradecidos e eu vou aprender cada vez mais com a sua aula. E essa questão de usar o globo, então a gente se localiza, facilita bastante, tá? A aula vai estar gravada e ela vai ser disponibilizada num link aí que a gente já disponibiliza para os alunos, tá? Beleza. Então, a próxima aula é dia 18/5, no mesmo horário. Agradeço a todos e tenham uma ótima noite. Beleza, então, gente, obrigado. Qualquer dúvida aí pode, né, falar com o Kleber, que aí eu mando o material para vocês em PDF, tá bom? Perfeito. Obrigado, gente. Boa noite a todos.